Oi gente, eu sou a professora Aline e hoje vamos falar um pouquinho de sociologia, em especial de um sociólogo super clássico que é o Karl Marx. Aposto que vocês já ouviram esse nome por aí, sejam nas aulas, nas polêmicas do dia a dia, mas agora a gente vai conhecer as ideias dele sobre a sociedade, o porquê isso fez ele se tornar um sociólogo clássico. Então, iremos conhecer a importância de Karl Marx para a sociologia. Reflita o que é capitalismo. Então, a gente sempre ouve essa palavra, né? Será que tem a ver com capital, com dinheiro? A gente sabe que a forma da nossa sociedade é capitalista. E o Karl Marx, ele vai surgir e pensar nas ideias dele quando o capitalismo está surgindo. Então, a maioria desses sociólogos clássicos, eles vão desenvolver a sociologia a partir desse momento que a sociedade está tendo muitas mudanças e transformações. E uma delas foi o surgimento do capitalismo. Então, várias características dessa sociedade, né? O trabalho, a industrialização, e nós veremos um pouquinho sobre isso. Karl Marx. Para ajudar a sua resposta, vamos falar agora de quem também viu a consolidação da sociedade capitalista e fez uma forte crítica a ela. Então, o Marx estava vendo essa sociedade surgindo e ele fez críticas. Então, essa é a fama do Karl Marx, a pessoa que vai construir teorias críticas sobre esse formato de sociedade. A partir dele, nós vamos ter muitas e outras ideias e autores que vão seguir essa linha de raciocínio, os pensamentos marxistas, que é geralmente trazer uma linha de críticas de diferentes formas ao formato da sociedade capitalista. O alemão, filósofo e economista Karl Marx viveu de 1818 a 1883, foi um dos responsáveis, se não o maior deles, em promover uma discussão crítica da sociedade capitalista que se consolidava, bem como da origem dos problemas sociais que esse tipo de organização social originou. Então, se a gente está tendo grandes transformações, nós vamos ter também novos problemas sociais. E era isso que o Karl Marx estava observando. Os problemas sociais que essa organização capitalista vai gerar. Vamos entender um pouquinho a biografia dele, conhecer quem foi ele, por que ele teve todas essas ideias. O Marx nasceu em Trier, província ao sul da Prússia, atual Alemanha. Essa região era atrasada em relação à França e à Inglaterra. Então, ele é alemão, né? Vivia ali na região que ainda não era chamada Alemanha, era a Prússia, o sul da Prússia. E, em termos de industrialização, essa região estava atrasada em relação aos grandes países do momento, aos grandes impérios, né? França, Inglaterra. A ascensão da burguesia não contou com o apoio popular e a transição entre feudalismo e capitalismo foi abrupta. A censura e a perseguição política também faziam parte desse contexto. Então, essa transformação na sociedade para sair do sistema feudal e chegar ao sistema capitalista foi diferente aqui nessa região que ele estava vivendo. Não foi uma coisa que a sociedade concordou, né? Foi de forma brusca. E era isso que ele estava observando. A gente vai ter aqui na imagem os burgueses reunidos tomando as grandes decisões do momento. E era isso que o Marx estava observando, né? Essa transição política e social que não foi exatamente com um consenso popular que aconteceu. Aí o Marx casou-se com Jane von Westphalen, na imagem ao lado, com quem teria 7 filhos e dos quais somente 3 chegariam à vida adulta. Ambos dedicavam-se à produção científica de Marx, vivendo em dificuldades financeiras. Suas filhas, Jenny, Laura e Eleanor, também engajaram-se politicamente. Para quem se interessa pela biografia do Marx, eu recomendo o filme O Jovem Marx, que vai falar assim da biografia dele, da vida, todo esse cenário. E o que nós temos aqui, então? Toda a família dele estava ali engajada nessa produção científica dele. Então, hoje em dia, se nós temos escritores, nós temos cientistas teóricos, né? A gente vai ter a maioria dessas pessoas vivendo em prol disso, né? De escrever os seus trabalhos.
E, tal como eles, o Marx fazia isso lá atrás, mas ele não tinha muito apoio financeiro, né? Porque se as ideias dele eram contrárias ao Estado e às grandes indústrias do momento, ninguém iria apoiar financeiramente. Então, eles viviam por alguns perrengues sociais aí, né? Em 1835, ingressou no curso de Direito e participou de lutas políticas estudantis. Então, ele estava ali no direito, na economia, na filosofia e sempre nesses movimentos de debates, enfim. No final do ano seguinte, transferiu-se para a Universidade de Berlim, onde conheceu as ideias de Hegel, filósofo e idealista alemão. Então, lá na universidade, ele vai conhecer algumas ideias que ele vai utilizar completamente aí no seu trabalho, que são do filósofo Hegel. Não sei se vocês já ouviram aí pela filosofia em outros momentos, já vou contar um pouquinho mais sobre ele. Questões políticas o impediram de se tornar professor universitário. Então, passou a trabalhar em jornais, chegando a assumir a direção de alguns. Então, ele deveria ali ser um professor universitário, mas por questões políticas, ele não conseguiu e ficou trabalhando em jornais, produzindo conteúdo, né, jornalístico. Vamos de atividade. Há quase 200 anos, Karl Marx denunciava as desigualdades sociais na sociedade capitalista. Escreva sobre o contexto vivido pelo autor em seu caderno. Após a descrição desse contexto, compare-o com a situação do capitalismo atual. As desigualdades se atenuaram ou se aprofundaram? Então, é uma atividade da UEM aqui para vocês pensarem um pouquinho. Reflitam aqui sobre as desigualdades sociais que o Karl Marx estava preocupado quando começou o capitalismo. E vocês vão comparar. Hoje em dia ainda existe desigualdade? Elas estão mais profundas ou estão mais superadas? O que vocês acham?
E aí, o que vocês responderam? O que vocês acham dessa questão da desigualdade? Será que melhorou? Será que piorou? O contexto social em que o Marx estava inserido foi marcado pelas transformações nas relações sociais e de trabalho, como o crescimento da burguesia moderna e da produção industrial e, consequentemente, a expansão do proletariado urbano e o acirramento das lutas entre classes sociais. Quanto ao contexto do capitalismo contemporâneo, a resposta é pessoal. Então, esse finalzinho aí, vocês podiam pensar por vocês mesmos. Será que as classes continuam aí numa grande luta, que é a ideia do Marx, que a gente já vai ver, né? Ou será que agora a igualdade está pairando sobre a sociedade? Então, no contexto do Marx, estavam acontecendo muitas transformações nas relações sociais e também no trabalho, e o crescimento de uma nova classe social, que era essa burguesia moderna e a produção industrial. Então, esse conteúdo a gente já viu nos outros sociólogos, né, o Auguste Comte, o Durkheim, todos eles estavam vislumbrando esse mesmo cenário de transformações sociais, né? E o Marx também, né? E a expansão do proletariado urbano, vão ser os trabalhadores, e essas ideias a gente vai vendo aos poucos. Então, grandes transformações estavam ocorrendo, expandindo esses trabalhadores assalariados, aí surge, né, o trabalho assalariado, e também expandindo essa burguesia comercial, industrial. Autores da época. A obra de Marx exerce até hoje influência, sua construção não foi fácil. Autor perfeccionista, dialogava e contestava grandes pensadores da sua época. O autor teve influência de áreas como filosofia, literatura, direito e economia, como Adam Smith e David Ricardo. Então, assim, o Karl Marx, ele conversava muito com outros autores da época, né, suas teorias, dialogava ou contestava. Um exemplo aqui é o Adam Smith, um economista muito importante para o liberalismo econômico. E as ideias do Karl Marx eram justamente contrapor as ideias do Adam Smith sobre o liberalismo econômico. Dialética. O Marx afirmava a necessidade de entender a sociedade em sua totalidade e utilizava várias áreas do conhecimento para expressar sua teoria. Então, a gente vai ver mais para frente que o método de estudo do Marx se chama materialismo histórico dialético. E por enquanto a gente vai entender de onde vem essa ideia de dialética. E aí, para entender a sociedade e explicar um todo social, o Marx estava preocupado em utilizar várias áreas do conhecimento para falar sobre isso, não só a economia, não só a sociologia que estava surgindo aí, né? A teoria de Marx parte da dialética, desenvolvida a partir do diálogo com a teoria filosófica hegeliana. Então, vocês lembram lá do Hegel, aquele carinha. Então, ele vai desenvolver um diálogo com essa teoria, que, de acordo com ela, o conhecimento é um processo espiral, contínuo, que se desenvolve da seguinte maneira. Então, a gente vai ver aqui a ideia do Marx, que concorda ainda com o Hegel, sobre como o conhecimento é produzido e como a sociedade funciona também, né? Mas, por enquanto, o Hegel, então o Hegel é um filósofo, e ele vai falar pra gente que o conhecimento é um processo espiral, contínuo. Como que ele se desenvolve? Vai surgir uma ideia e aí uma negação dessa ideia. E a partir disso vai surgir uma nova ideia. Então não é muito difícil, né? Mas eles chamam de tese, antítese, até chegar numa síntese. Então, é uma questão lógica, né? Alguém lança uma ideia, aí chega um outro autor e fala, não é bem assim. Aí a gente surge uma nova ideia, uma contestação dessa ideia. E a junção delas duas vai surgir uma outra ideia também. Isso vai ser a síntese. A gente tem uma ideia baseada naquilo que surgiu e depois foi contestado. Isso é a dialética para o Hegel e que o Karl Marx vai adaptar. Dialética marxista. Então agora sim a gente chega na dialética do Marx. Marx era um grande crítico do filósofo George Friedrich Hegel. Em 1842, ele escreve: chegará a hora em que a filosofia estabelecerá contato e interação com o mundo real de seu tempo. Essa relação entre compreensão da realidade e sua transformação através da ciência é essencial na teoria de Marx. Então vai chegar os momentos em que o Marx vai discutir, debater com o Hegel, e ele vai falar assim:
Aí a filosofia, ela é muito abstrata. A filosofia tinha que chegar aqui agora e ter um contato, uma interação com o mundo real do seu tempo, sabe? É o materialismo do Marx. E essa relação, então, vai ter relação com a compreensão da realidade e a transformação para a sociedade também, para o Marx. Então, essas ideias não vão ficar só nessa coisa das ideias, da construção teórica. Ele vai explicar a sociedade a partir disso também. Vamos para o Hegel de novo, o idealismo. Temos aqui a foto do Hegel e é muito importante a gente não confundir. Vai ter outro teórico que vai chegar junto ali com o Marx, agora concordando com ele, que é o Engels. E o carinha que vem antes do Marx, ele opõe ao Hegel. Vamos ver se a gente consegue lembrar disso ao longo das nossas aulas. O Hegel acreditava que tudo que é real é racional, ou seja, a vida é produto da mente humana. Essa teoria é chamada de idealismo. E o Marx discordava do idealismo e afirmava que as ideias são fruto da produção material. Essa teoria é chamada de materialismo histórico. Então, enquanto Hegel estava lá falando sobre idealismo, coisas ideais no mundo das ideias, o Marx queria coisas materiais, reais. Essa é a grande diferença. E vamos de uma última atividade. Os homens fazem sua própria história, mas não como querem. Não a constroem sobre circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas que lhes defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Karl Marx, no livro 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, de 1852. Escreva com suas palavras a diferença entre o idealismo e o materialismo histórico. Então, agora, baseado nisso que eu te falei sobre a diferença entre Marx e Hegel, escrevam aí essa diferença entre o idealismo e o materialismo histórico.
E aí, o que vocês lembraram sobre as diferenças entre o idealismo e o materialismo histórico? Para o idealismo, a vida é um produto da mente humana, ou seja, a vida é explicada pelas ideias. Já o materialismo histórico e dialético do Marx, a vida humana é explicada a partir das condições materiais. Primeiro, é preciso sobreviver e se alimentar, e a partir da organização da vida material, as ideias surgem. A compreensão da realidade está associada ao modo de produção material na história de todas as sociedades. Então, Marx vai falar sobre isso, sobre a necessidade da produção material que sempre existiu na sociedade, independente de suas transformações, e isso é mais importante do que a questão das ideias para ele. Movimentos operários no século XIX. A industrialização trouxe uma desorganizada urbanização e criou uma relação nada amistosa entre os proprietários das fábricas e os operários. Então, a industrialização vai trazer um certo conflito agora entre os donos das indústrias e os operários. Além dos movimentos cartistas e ludistas, os operários necessitavam articular novas formas de lutar por suas causas. Então, nesse cenário, os operários estavam se sentindo não favorecidos aí por esse formato de trabalho, recebendo pouco, não tendo condições dentro das fábricas e a exploração do trabalho, enfim. E isso vai gerar alguns movimentos sociais na época, o movimento cartista e ludista, quando os operários vão fazer greves e grandes movimentos nas indústrias. Dessa maneira, surgiram os movimentos socialistas a partir da organização dos trabalhadores. Então, o Marx vai ter uma influência direta aí, né? Na verdade, ele vai influenciar esses movimentos socialistas que vão surgir. Em 1847, Marx e Engels, agora sim o que vem depois do Marx, filiaram-se à sociedade secreta Liga dos Comunistas. O Manifesto Comunista, de 1848, expõe uma nova compreensão sobre o mundo como materialismo, dialética, luta de classes e do papel revolucionário do proletariado para a criação de uma nova sociedade. Então, dessas ideias da crítica do capitalismo, o Marx e o Engels vão produzir algumas ideias de uma nova forma de vida social, que seria o comunismo. É daí que surgem essas ideias. E a gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas. E o que nós vimos? O Marx interpretando o capitalismo, principalmente nessa teoria crítica, né? E a teoria dele vai servir de inspiração para muitos movimentos sociais a partir do século XX, em especial em 1960. Ele é parte do nosso pensamento ocidental, em especial ao acreditar que as atitudes são uma criação de circunstâncias materiais e que as mudanças no modo de produção afetam profundamente as relações humanas, mesmo fora da fábrica. É isso, as principais ideias de Marx têm a ver com as coisas surgirem materialmente falando antes das ideias e muitas outras contribuições que ainda nós veremos. Espero que vocês tenham gostado das ideias iniciais de Marx e até a próxima!